Oi, turma! Nós vamos começar falando hoje sobre a pertinência entre ponto e reta. Primeiro, a gente vai começar com dois exemplos para entender que o conceito básico para um ponto pertencer a uma reta é que as projeções desse ponto estejam sobre as projeções da reta de mesmo nome. Então, vamos para o primeiro exemplo, que eu coloquei algumas coordenadas de uma reta fronto-horizontal e para a gente verificar se o ponto P pertence a essa reta. Então, a reta tem uma abscissa de 2 no ponto A, de 5 no ponto B, afastamento e cota de 3 centímetros para os dois planos, para os dois pontos. Projeção horizontal A, projeção horizontal B. Projeção vertical B', projeção vertical A'. Localizamos o nosso ponto A e localizamos o nosso ponto B. Agora, as suas projeções. Então, a projeção vertical da reta AB está aqui, projeção horizontal da reta AB aqui, e a reta AB está aqui. Bom, temos a nossa reta definida aqui no diedro. Agora, a gente vai inserir o ponto P para saber se as projeções desse ponto fazem com que ele realmente pertença a essa reta. Então, o ponto P tem uma abscissa de 4 centímetros, afastamento e cota de 3 centímetros. Então, aqui está localizado o nosso ponto P, a sua projeção horizontal P e a sua projeção vertical P'. Então, a gente pode dizer que sim, o ponto P pertence à reta AB. E agora a gente vai ver como funciona na reta de topo, para confirmar se realmente essa é a regra. Então, a reta de topo tem uma abscissa de 7 centímetros. O ponto C tem afastamento de 1 centímetro. O ponto D, afastamento de 4 centímetros. A cota do ponto C é de 4 centímetros. E do ponto D também é de 4 centímetros. Demarcada a nossa reta de topo CD, aqui temos o ponto C, aqui o ponto D, projeção horizontal D, projeção horizontal C, então a reta está aqui em verdadeira grandeza. Projeção vertical, em que C' coincide com D'. E agora a gente vai localizar o ponto M. Então, ele também tem a mesma abscissa, afastamento de 3 centímetros e cota de 4 centímetros.
Então, aqui está localizado o nosso ponto M. Aqui nós temos a sua projeção horizontal M e também coincidindo com as outras projeções verticais, a projeção vertical M'. E agora a gente vai ver como isso funciona na nossa épura. A abscissa de 2 centímetros para o ponto A da reta AB. A abscissa de 5 centímetros para o ponto B da mesma reta. Afastamento do ponto A, 3 centímetros. Afastamento do ponto B, 3 centímetros. Localizada a projeção horizontal A e B. Cota do ponto A, 3 centímetros. Cota do ponto B, 3 centímetros também. Localizadas as projeções verticais A' e B'. Localizamos, então, a nossa reta AB. E agora o ponto P do nosso primeiro exemplo. Ele tem uma abscissa de 4 centímetros, cota e afastamento também de 3 centímetros. Então, aqui a gente tem a nossa projeção vertical P', projeção horizontal P. Então, assim como a regra básica nos disse, o ponto P pertence à reta AB, porque as suas projeções de mesmo nome coincidem sobre as projeções da reta. Vamos ver como fica para a nossa reta de topo CD. Então, ela tem uma abscissa de 7 centímetros para todos os pontos. O ponto A, ponto C, aliás, tem afastamento de 1 centímetro. O ponto D de 4 centímetros. Então, aqui a gente tem a projeção horizontal C e a projeção horizontal D. A cota do ponto C é de 4 centímetros, assim como a cota do ponto D, porque elas se acumulam, fazem parte de uma projeção acumulada. Então, aqui a nossa projeção vertical C' coincide com a projeção vertical D'. E agora a gente vai colocar o nosso ponto M, que tem a mesma abscissa, afastamento de 3 centímetros. Então, aqui é a projeção horizontal M. E cota também de 4 centímetros. Então, a cota do nosso ponto M também coincide nas projeções verticais. Então, C' coincide com D', que coincide com M'. Mais uma vez, as projeções do nosso ponto P ou nosso ponto M coincidem com as projeções de mesmo nome das nossas retas. Bom, para essa nossa regra de que as projeções do ponto devem coincidir com as projeções da reta, existe uma única exceção, que é sobre a reta de perfil. Aqui, na épura, a gente consegue ver que as projeções verticais, que a projeção vertical do ponto M coincide na projeção vertical da reta AB, assim como a projeção horizontal do ponto M coincide com a projeção horizontal da reta AB. Mas vamos levar isso aqui lá para o diedro para a gente ver como nem sempre essa regra se aplica, e é o caso da reta de perfil. Então, nós temos o ponto A com abscissa de 4 centímetros, assim como o ponto B e assim como o ponto E. O ponto A tem afastamento de 1 centímetro e cota de 5 centímetros. Projeção A', projeção A, localizado o ponto A.
O ponto B tem afastamento de 5 centímetros, projeção B, e cota de 1 centímetro. Projeção B'. Cota de 1 centímetro, afastamento de 5, localizamos o ponto B e a nossa reta de perfil, assim como as suas projeções, tal qual está ali na épura. Bom, o ponto B possui essas coordenadas representado desta forma na épura, e agora a gente vai levar para o diedro para ver se de fato ele pertence ou não a essa reta. Ponto M tem abscissa de 4 centímetros, junto com os demais pontos, afastamento de 4 centímetros, então é aqui, e cota de 3 centímetros. Aqui, demarcamos sua cota. Seu afastamento, localizamos o ponto M, sua projeção horizontal M e sua projeção vertical M'. De fato, o ponto M não pertence à reta AB, mesmo que as suas projeções coincidam sobre as projeções da reta de mesmo nome. E para mim saber se o meu ponto pertence à reta de perfil, é sempre necessário que a gente leve ele lá para o diedro? Não. Tem uma regrinha bem básica que a gente consegue descobrir se esse ponto pertence ou não à nossa reta. Então, essa regra é a seguinte: a distância do ponto A até o ponto M, sendo que o ponto A pertence à reta e o ponto M é aquele ponto que a gente está tentando localizar na reta, sobre a distância da reta AB, aqui em projeção, é igual à distância da projeção A' até a projeção M' sobre a distância da projeção A' até a projeção B'. Então, vamos exemplificar para ver como isso fica de fato. A minha distância AM, aqui nesse caso, é de 3 centímetros, da projeção A até a projeção M. A minha distância AB, da projeção A até a projeção do ponto B, é de 4 centímetros. Coloco igual. Agora, vamos para a projeção vertical. A minha distância da projeção A' até a projeção M' é de 2 centímetros. E a minha distância da projeção A' até a projeção B' é de 4 centímetros. Aqui eu já posso ver que não há uma igualdade, mas a gente multiplica de forma cruzada. Então, 3 vezes 4 é igual a 2 vezes 4. 3 vezes 4 é 12, 2 vezes 4 é 8. Então, não é igual, esse ponto M não pertence à reta AB. Agora, a gente vai colocar um ponto P para ver se esse ponto pertence à reta AB e para a gente fazer o mesmo cálculo com ele, verificando ou não esse pertencimento. Então, o ponto B tem abscissa de 4 centímetros também, afastamento de 4 centímetros, coincide aqui com a nossa projeção M. Então, a gente pode colocar que coincide com a projeção P, e cota de 2 centímetros. E aqui a gente tem a projeção P'. Da mesma forma que a regra geral, as projeções estão alinhadas, estão em cima da projeção de mesmo nome. Então, a projeção P' está em cima da projeção vertical da reta e a projeção P está em cima da projeção horizontal da reta. Vamos à regra. Então, agora mudou para P, mas a regra continua a mesma. A distância de A até P sobre a distância de A até B é igual à distância de A' até P' sobre a distância de A'
até B'. Então, vamos lá. A AP, aqui na nossa projeção horizontal, tem uma distância de 3 centímetros. A AB, na nossa projeção horizontal, 4 centímetros. Igual, a linha P' tem uma distância de 3 centímetros. A linha e agora B', 4 centímetros. A gente já consegue ver aqui que as nossas frações são iguais. Então, sim, o ponto P pertence à reta AB. E para conferir, a gente vai levar lá para o diedro mais uma vez. Mesma abscissa dos pontos. Ponto P tem afastamento de 4 centímetros, junto com o ponto M, e cota de 2 centímetros. Então, aqui, o nosso ponto P, ele coincide com a projeção M. Aqui nós temos a projeção P', e aqui nós temos o ponto P, que pertence à reta AB, diferente do ponto M, que está deslocado com relação à reta, não pertencendo a ela, mesmo que as suas projeções nos representem uma ideia contrária. E como funciona o traço de uma reta, nós vamos fazer juntos 2 exemplos. De um modo geral, o traço de uma reta é o ponto onde a reta fura o plano de projeção, seja ele vertical ou seja ele horizontal. Vamos fazer junto os exemplos para entender como funciona o traço. A primeira reta que a gente vai fazer é uma reta vertical com os pontos A e B. Os 2 pontos têm a mesma abscissa. Ponto A tem afastamento de 1, assim como o ponto B. Então, quer dizer que as suas projeções horizontais coincidem. Então, A coincide com B. O ponto A tem cota de 4 centímetros e o ponto B de 1 centímetro. Localizamos o ponto B, o ponto a projeção vertical A', a projeção vertical B'. Sabemos, então, que a nossa reta vertical está aqui e ela é paralela ao plano vertical e com uma projeção acumulada no plano horizontal. Sempre que uma reta for paralela a um dos planos, ela só terá um traço. E esse traço vai se alterar conforme o plano que ela fura. Nesse caso, se a gente fosse prolongar a nossa reta AB, ela viria passando por aqui no plano, indo além dele, indo ao infinito. Então, o traço da nossa reta AB nesse prolongamento, ele seria aqui no mesmo ponto onde está a nossa projeção acumulada, pois ela está em pé. Então, a gente já tem que A coincide com B, as nossas projeções horizontais. Essas projeções também vão coincidir com o nosso traço horizontal H. E como a gente já viu, o traço horizontal H sempre vai coincidir com a projeção horizontal H. E a nossa projeção vertical do traço horizontal vai estar aqui na linha de terra. Então, o nosso H' vai estar aqui. Por que que a nossa projeção vai estar na linha de terra? Porque o nosso traço horizontal, ele não tem cota. Ele não tem distância vertical até o plano horizontal. Por isso que o seu ponto, sua projeção vertical está aqui na linha de terra.
Agora, nós vamos fazer outro exemplo para entender um pouquinho mais como é o traço das retas. Agora, o nosso exemplo é uma reta de perfil. Ela tem uma abscissa de 4 centímetros para os 2 pontos. O ponto C tem afastamento de 1 centímetro e o ponto D de 4 centímetros. Então, aqui a gente tem a projeção horizontal C, projeção horizontal D. A cota do ponto C é de 5 centímetros e a cota do ponto D é de 1 centímetro. Então, aqui a gente tem a projeção vertical C', projeção vertical D'. Subimos as cotas. Localizamos os pontos. Ponto D está aqui. Ponto C está aqui. Essa é a nossa reta de perfil e as suas projeções reduzidas nos 2 planos. Bom, essa reta, ela está inclinada com relação aos 2 planos, tanto o plano vertical quanto o plano horizontal. Então, a gente vai traçar o seu prolongamento para os 2 lados. Como saber aonde está o nosso ponto do traço nesse caso? A gente também prolonga suas projeções para localizar o ponto do traço. Então, no nosso plano de projeção horizontal, como a gente já viu, se localiza o nosso traço horizontal dado por H. Lembrando que o traço horizontal H sempre vai coincidir com a projeção H, cuja projeção vertical desse traço, o H', vai estar aqui na linha de terra. E agora, aqui no plano de projeção vertical, nós teremos o nosso traço vertical V, que sempre vai coincidir com a projeção vertical V'. E como a gente não tem afastamento do traço V com relação ao plano vertical, a nossa projeção horizontal V vai estar aqui na linha de terra, agora coincidindo com a projeção H', porque antes nós não tínhamos cota no primeiro exemplo, e agora, no nosso exemplo de projeção de traço vertical, nós não temos afastamento, ele é aqui grudadinho no plano. Então, nossa projeção horizontal é aqui na própria linha de terra. Feito isso, encontramos os traços da reta. Agora, a gente vai levar a nossa reta lá para a épura, para ver como que ficam essas representações. Primeira reta, AB, tem abscissa de 1 centímetro. Afastamento para os 2 pontos de 1 centímetro e cota de 4 centímetros. Cota de 4 centímetros para o ponto A e 1 centímetro para o ponto B. E aqui, na projeção horizontal, nós temos a projeção acumulada do ponto A com o ponto B. Sabendo que o nosso traço é o prolongamento da reta e ela tem uma projeção acumulada, a gente sabe que aqui, junto com essa projeção, também estará o nosso traço horizontal, coincidindo com a mesma projeção. E agora, para o nosso segundo exemplo,
a reta de perfil. Ela possui abscissa de 4 centímetros. Seu ponto C tem um afastamento de 1 centímetro e o ponto D de 4 centímetros. Projeção C, projeção D. Seu ponto C tem uma cota de 5 centímetros e seu ponto D tem uma cota de 1 centímetro. Projeção C' e projeção D'. Ali está a nossa reta. E aqui está a nossa reta. Bom, o nosso traço dessa projeção, junto com a projeção horizontal da nossa reta, a gente tem aproximadamente 1 centímetro. E estará o nosso traço H coincidindo com a projeção horizontal H. E aqui na linha de terra, a gente sabe que teremos a projeção vertical H'. E agora, na nossa projeção vertical, nós teremos aproximadamente 1 centímetro também o nosso traço vertical V, que coincide com a projeção vertical V'. E a nossa projeção do traço vertical na projeção horizontal está aqui na linha de terra, coincidindo com a projeção vertical do traço H. Agora, no nosso terceiro exemplo, a gente vai ver como funcionam os traços de uma reta qualquer formada pelos pontos E e F. A gente vai começar vendo aqui no diedro, para depois a gente trazer para a épora, que fica mais fácil a compreensão. Então, o ponto E tem abscissa de 5 centímetros, o ponto F de 7 centímetros. Afastamento do ponto E é de 4 centímetros. Do ponto F, 1 centímetro. Cota do ponto E é de 2 centímetros. Localizado o ponto E. E a cota do ponto F é de 5 centímetros. Lembrando que a reta qualquer, ela é oblíqua com relação a todos os planos de projeção. Localizamos os pontos e as suas projeções. E também a nossa reta EF. Demarcada a nossa reta, se nós fizermos a sua extensão, aqui em direção ao plano horizontal, nós também teremos um momento que ela perfura esse plano horizontal. Eu vou deixar a nossa reta qualquer em azul para ficar mais fácil a compreensão. Então, o traço da nossa reta qualquer, se nós prolongássemos ela, ele seria aqui. E o seu traço vertical seria aqui. Então, no plano vertical, nós teríamos o traço vertical V coincidindo com a projeção vertical V'.
No plano horizontal, nós teríamos o traço H coincidindo com a projeção horizontal H. Aqui também faz parte da mesma reta. E como fica esse traço aqui nas nossas projeções que a gente vai levar para a épura? Então, vamos colocar a nossa reta qualquer na épura também. O ponto E tem afastamento de 4 centímetros e cota de 2 centímetros. O ponto F, afastamento de 1 centímetro e cota de 5 centímetros. Localizamos as projeções da nossa reta. E agora, a gente vai traçar os seus traços. Se a gente estendeu até aqui para achar a nossa projeção H, ela vai estar aparecendo aqui no nosso plano vertical. Como se este ponto viesse até aqui. E a nossa projeção vertical H' estivesse aqui. Enquanto a nossa projeção vertical V' está aqui em cima, a projeção horizontal desse mesmo traço estaria aqui na linha de terra. Então, a gente teria a projeção V aqui desse lado. Levando para nossa épura, vou apagar esse aqui para não ficar amontoado. Onde estariam os nossos traços? Aqui na nossa projeção vertical, se a gente prolonga ela até a linha de terra, como a gente viu aqui, nós encontramos o nosso traço horizontal em sua projeção vertical. Nós encontramos o H'. Traçando uma linha de chamada perpendicular a partir do H' e estendendo a nossa projeção horizontal, nós encontramos a nossa projeção horizontal H, que é a projeção que coincide com o ponto H. E agora, para localizar a nossa projeção vertical V, o nosso traço vertical V, nós vamos estender a projeção horizontal até a linha de terra. E aqui a gente localizou a projeção horizontal V, tal como está aqui em cima no desenho. A partir dessa localização da projeção vertical V, a gente traça uma linha de chamada perpendicular à linha de terra, ou seja, a 90 graus da linha de terra, e estende a nossa projeção vertical dessa reta. No cruzamento entre a nossa linha de chamada e essa extensão da nossa reta EF, nós localizamos a nossa projeção vertical V', que é aquela que coincide com a localização do nosso traço vertical. Então, na nossa reta qualquer, nós teríamos os dois traços, tanto vertical quanto horizontal. Traço vertical à direita, com relação a nós, e o traço horizontal à esquerda. Claro que a localização desse traço muda conforme a direção da nossa reta, mas esses são alguns exemplos para a gente entender
como a gente localiza os traços, que vai ser uma tarefa bem importante na próxima etapa.